Saúdo todos os que fazem essa grande instituição que é a Academia Brasileira de Direito Constitucional. É uma extrema honra proferir esta aula magna, ainda mais estando ao seu lado. Quero também destacar, simbolicamente, sintam-se todos homenageados, mas o desembargador Cássio, a eminente juíza Morgana, nós estamos vindo de uma jornada intensíssima, de umas 4 horas mais ou menos, de um debate muito rico, não é? Extremamente rico na escola do tribunal. Saúdo a todos os professores e aos homenageados de hoje e aos futuros homenageados, todos vão ser um dia homenageados, espero, não é? E que a vida traga muitas justas homenagens às senhoras e aos senhores. Bem, eu preparei essa explanação em 3 momentos breves. No primeiro momento, eu quero falar sobre um artigo que publiquei nesta revista da Jufergues recentemente, em homenagem ao ministro Teori Albino Zavascki, que foi, sem favor algum, um dos melhores juízes que eu tive a honra de conhecer, além de um grande professor. E eu pude observar a trajetória dele relativamente bem. Então, essa homenagem não poderia faltar. E eu escrevi sobre interpretação judicial, claro, constitucional, essa é a nossa ênfase aqui, mas exame crítico dos vieses. Todos, sem exceção, inclusive os que realizaram pós-doutorados. Todos somos enviesados. Então, vamos falar como lidar com os vieses. Vocês podem, oportunamente, mesmo sendo uma aula magna, eu vou ser informal o suficiente para recomendar isso. Vocês podem, oportunamente, baixar esse texto. Tá? Só que tem uma coisa, vão baixar a revista inteira, ela está disponível, e é muito bom que o façam. E é um artigo meu publicado numa outra revista de juízes, a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, chamado Hermenêutica Jurídica e Ciência do Cérebro. Como lidar com os vieses. Então, esse é um texto um pouco mais antigo, e eu vou propor a vocês uma reflexão exatamente sobre: é possível construir uma hermenêutica jurídica baseada em evidências científicas, e não só psicológicas, científicas, com pesquisas de campo, por exemplo, de neurociências? Essa é a minha pergunta nesta aula magna. Se isso causar algum tipo de interesse para aprofundar nas respectivas áreas, aqui temos várias especializações, eu já estou extremamente satisfeito, só de provocar essa reflexão. Na segunda parte, eu gostaria de propor uma breve reflexão sobre um dos princípios constitucionais mais relevantes, chamado princípio constitucional da sustentabilidade. Eu quero falar um pouco sobre por que eu penso que esse princípio nos força a ir além, por exemplo, de uma visão antropocêntrica da dignidade. O que não significa abandonar a dignidade humana, significa ir além. E a terceira e última parte é uma brevíssima reflexão sobre a Corte Suprema dos Estados Unidos. Gostou dessa, doutora? Surpreendi, né? Dos Estados Unidos. Eu vou falar sobre a Corte Suprema dos Estados Unidos. Fica bem assim. Tá bom? Fica mais tranquilo, a gente fala mais à vontade. É isso. Tá bom? Então esse é o nosso projeto de explanação. Nesse artigo, eu abordo a seguinte temática. Nesse artigo 1º, Interpretação Judicial e Exame Crítico dos Vieses. Antes, milésimos de segundos antes, Benjamin Libet, no artigo
Do we have a free will? Nós temos livre-arbítrio? Milésimos de segundos antes de nós termos consciência da tomada de decisão, a decisão já foi tomada. Significa dizer, com exames de ressonância magnética, esse é um texto impressionante, vocês podem e devem lê-lo, está na rede, um texto impactante, replicado, como se deve fazer em ciência, e é impressionante, não é? Significa que nós tomamos uma decisão e milésimos de segundos depois é que vamos ter consciência da decisão que nós tomamos. É assustador, mas é a vida real. Real life. E nós não nos preparamos para isso. Isso gerou, no caso da hermenêutica, um problema sério entre o chamado contexto da descoberta e contexto da justificação ou da fundamentação. Eles não estão dialogando bem. A liberdade existe, mas é uma liberdade para vetar os impulsos do sistema primitivo do nosso processo de tomada de decisão, os impulsos límbicos do nosso cérebro. O córtex pré-frontal vai dizer não a determinados impulsos e vai corroborar outros. Por que isso é tão importante? Porque nós precisamos criar mecanismos para, na hora da fundamentação, pelo menos nos hard cases, porque normalmente, originariamente, não será possível fazer isso para todos os casos, de mero expediente, os casos mais simples, fazermos uma avaliação ex ante da tomada da decisão, tanto quanto possível, ou pelo menos verificarmos quais são os impactos daquela tomada de decisão, onde? Não depois de a decisão estar já consubstanciada, mas, se possível, o mais possível contemporaneamente. Nós já vimos que não será possível contemporaneamente na plenitude. Em outras palavras, nós temos de ir para a antessala do processo de decisão em geral e da decisão jurídica em particular e da decisão constitucional e mais ainda em particular. Ora, isso é uma novidade tremenda, porque nós olhamos para o artigo 93 da Constituição Federal, o dever de fundamentação, olhamos para o 489 do CPC, já que há pessoas de várias áreas, olhamos para o artigo 50 da Lei de Processo Administrativo e achamos que aquela fundamentação tem um caráter corretivo em relação ao eventual irracionalismo, uma erupção arbitrária na tomada da decisão. Lamento, ou não lamento, simplesmente informo que isto não corresponde à vida real. Na vida real, existem alguns vieses, alguns automatismos mentais que pré-ordenam, que condicionam, que determinam o processo interpretativo decisório. Neste ponto, Hans-Georg Gadamer, num livro clássico, Verdade e Método, estava correto, quando diz: nós somos as nossas pré-compreensões. Mas isso ele fez, nesta obra clássica, especulativamente. Neste passo ele foi confirmado pelas pesquisas neurocientíficas. Nós somos os nossos vieses. Nós somos as nossas predisposições. E digo no meu artigo, as predisposições moldam a interpretação judicial. Força aprimorá-las deliberadamente. Se é assim, nós temos de construir os nossos automatismos. E aqui uma homenagem neste ponto específico, em outros não, neste ponto específico ao querido e velho Aristóteles. A própria virtude nada mais é do que um hábito mental, um automatismo, uma segunda natureza. Portanto, o segredo está em elegermos os nossos automatismos. O automatismo da igualdade do gênero, o automatismo de não aceitarmos discriminações negativas, o automatismo da imparcialidade e assim por diante.
o automatismo do pensamento sustentável, mais recentemente, que eu, pelo menos, incorporei. Se isso tudo que eu estou dizendo tem fundamento, como avançar para detectar, para descobrir esses vieses? No meu artigo eu menciono alguns desses vieses, dessas predisposições automáticas que todos os juízes constitucionais do mundo, e não constitucionais, todos os juízes, e todos os intérpretes, e todos os seres humanos possuem. Aí está algo universal. Estes vieses, aí vem uma boa notícia, graças às chamadas ciências comportamentais, behavioral sciences. Alguns deles, pelo menos, já estão devidamente mapeados. Alguns autores ofereceram contribuições notáveis. Daniel Kahneman, por exemplo, mapeou muitos desses vieses juntamente com Tversky. E, à conta disso, receberam o Prêmio Nobel de Economia. Richard Taylor, que aqui no Brasil é muito conhecido por uma obra que ele escreveu com um jurista, professor de Harvard, professor de Direito de Harvard, Cass Sunstein. O Richard Taylor escreveu um livro que foi muito famoso, chamado Nudge. Conhece? Nudge. Vale a pena ler. Ele é talvez um dos pais das chamadas ciências comportamentais. Prêmio Nobel de Economia, 2017. Eu penso que a lista é imensa, gente. A CVM, quando quer fazer educação financeira, está na rede, vocês podem baixar. Tem o CVM Comportamental, volumes 1, 2 e 3, com esses vieses. Quais são os erros que os poupadores tomam porque não sabem lidar com esses vieses? Os investidores erram tremendamente porque não sabem lidar com esses vieses. E os consumidores, sobre crédito, etc., erram tremendamente também porque não sabem lidar com esses vieses. Mas esses vieses não são especulativos. Isso tudo é comprovado, empiricamente, testado, cientificamente. Nós, juristas, não temos mais, quando lidamos com a hermenêutica, o direito de ignorar esses achados científicos. E, a partir daí, podemos reelaborar uma proposta, um projeto de hermenêutica baseada em evidências científicas. Não que eu tenha, em relação à ciência, um tipo de culto fetichista. Ela está sempre exposta ao falseamento. Mas, pelo menos, existe a corroboração empírica. Pelo menos, nós não estamos mais no planeta dos palpites inconsequentes. Pelo menos, nós estamos falando de algo que não resvala para a arbitrariedade dos juízos sofísticos e, não raro, irracionais. Quais são esses vieses? No artigo eu simplesmente selecionei alguns, pela importância que eles têm para a hermenêutica jurídica, notadamente para a hermenêutica constitucional. E vocês depois podem testar se vocês já viram esses vieses, se vocês percebem esses vieses em vocês mesmos. Esse é o melhor laboratório. E comecem a estudar isso com mais profundidade. O primeiro desses vieses é o viés da confirmação. Confirmation bias. A predisposição de optar por dados e informações que somente confirmam as crenças e impressões preliminares, quaisquer que sejam tais crenças e quaisquer que sejam tais impressões preliminares. Olha a gravidade do que eu estou dizendo. Todos nós temos uma predisposição automática, por economia de energia do cérebro, de praticar esse, chama-se atalho heurístico, segundo o qual nós vemos o que nós queremos ver. Testemunhas são ótimas para ilustrar isso. Vemos o que queremos ver. Ouvimos o que queremos ouvir. Há uma experiência clássica a propósito de pena de morte. E essa experiência
está relacionado com outro fenômeno notável, já que eu falei do Cass Sunstein, no livro Going to Extremes, indo para os extremos. O problema da polarização de grupo. É claro que isso não acontece no Brasil, mas ele estava muito preocupado com os Estados Unidos e com a Europa e escreveu esse livro sobre polarização de grupo. Um dos problemas científicos da polarização de grupo, além do contágio social, tem a ver com as câmeras de eco. Câmeras de eco. E as câmeras de eco, por sua vez, têm a ver com o viés de confirmação. O que quer dizer isso? O exemplo da pena de morte. Eles apanham dois grupos. Um grupo que é favorável à pena de morte, um grupo que é contrário à pena de morte. Os dois grupos, portanto, já têm opiniões consolidadas. Digamos assim, um grupo é Anthony Scalia e outro grupo é Stephen Breyer. O Scalia já faleceu, mas os dois, nos hard cases, tinham posições diametralmente opostas. E tinham estilos, mundivivências e pré-compreensões totalmente diversos. É muito interessante analisar o caso Scalia versus Breyer. Muito bem. Então, apanha os dois grupos, cada um já tem a sua opinião, e entrega para ambos autos, vamos chamar assim, com toda uma documentação de laudos, de pareceres de grandes cientistas, contra, estatísticas, contra e a favor da pena de morte. E os grupos se retiram para examinar, respectivamente, separadamente, aquelas peças. Lembra processo ou não? Lembra, por isso eu usei deliberadamente a expressão autos. E eles voltam. E sabe o que aconteceu com os grupos? Isso foi reiteradamente feito. Sabe o que aconteceu com os grupos? Aquele grupo que já pensa da mesma forma, aquele colegiado, por assim dizer, que já pensa daquela forma, vira uma câmara de eco. E eles vão procurar nos documentos apenas aqueles dados, aquelas informações que confirmem a sua opinião. E, em consequência disso, eles extremam, agudizam, extremam é o termo, tornam-se extremistas e voltam muito mais radicais defensores das respectivas opiniões e receberam os mesmos dados. Aí está um experimento que mostra a gravidade de uma câmara de eco e de um viés de confirmação. Hoje à tarde eu dei um outro exemplo. Pessoas nos Estados Unidos, eu sempre falo de países diferentes, né? Estados Unidos, por exemplo, que só assistem a Fox, que você sabe que é ligeiramente republicana. Atualmente não é mais republicana, é uma coisa mais grave, é trumpiana. E outros que só assistem a CNN, que obviamente é de oposição, é democrata, digamos assim, liberal, no sentido americano da palavra liberal, não no sentido europeu. Essas pessoas estão em câmaras de eco. A melhor coisa, que se elas fossem juízes, que eu poderia dizer é, de vez em quando, assistam outro canal. Então, esse é um problema gravíssimo. Um juiz constitucional que, num dado momento, só vê o que quer ver. Só confirma suas impressões preliminares, quaisquer que sejam elas. Aí nós levamos todos os nossos argumentos lá para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas as decisões já estão tomadas. O jogo processual não acontece. A fundamentação é mera corroboração de uma decisão já tomada. Isto é a negação, a meu juízo, de tudo que nós acreditamos ser um Estado democrático, constitucional, intersubjetivo, com racionalidade intersubjetiva e assim por diante. Isso é corroborado também nesse livro aqui, ó, que é muito interessante, Jonathan Haidt, Righteous Mind. Esse livro começa com a seguinte observação: você é um grande pesquisador que descobre 5 fundamentos da moral e mostra que as pessoas não sabem lidar bem com isso, porque ficam só nos seus respectivos fundamentos morais. Por exemplo, se alguém é progressista nos Estados Unidos, ele trabalha com a ideia de care e fairness, esquece os outros valores,
como loyalty, authority, sanctity. Mas a contribuição que eu queria destacar dele é outra. Ele diz, as intuições vêm primeiro, os chamados good feelings vêm primeiro, e depois vem a racionalidade estratégica. Aí vocês vão dizer, puxa, mas isso está errado. Gente, significa dizer que o ser humano está errado, porque é assim que nós funcionamos. Então não adianta nós decretarmos autoritariamente que nós temos de respeitar o imperativo categórico, formal de Kant. Nós não funcionamos assim. Eu dizia agora há pouco, numa conversa informal, que Descartes, por exemplo, acreditava, lembram? No cogito ergo sum. Lembram disso? Ele acreditava nisso. A neurociência mostra que isso não faz o menor sentido. Se alguém quiser aprofundar, veja o livro O Erro de Descartes, do grande neurocientista português Antônio Damasio. Não vamos perder mais tempo com isto. Nós estamos no século XXI, sobre isso vou falar sobretudo no ponto da sustentabilidade e das inovações disruptivas que nós vamos ter que enfrentar agora. Não vamos mais perder tempo com isso. Então, conselho aos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, os futuros juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, é cuidado com o viés Estados Unidos do Brasil. Cuidado com o viés de confirmação. Em tudo. Ver o que quer ouvir, no mínimo, é trair a ideia do córtex pré-frontal ativo, que tem que exercer o poder de veto. Nisso reside a nossa liberdade, a nossa dignidade sobre esse impulso inicial. Nisso está o livre-arbítrio. Lembra do Benjamin Libet que falei há pouco? É dizer não ao impulso inicial, aquela inclinação. Ou então a chamar um determinado grupo de assessores e digam, achem aí nos autos, ou achem aí na biblioteca, ou achem aí nos autos e na biblioteca, os fundamentos para a seguinte decisão. Isso é viés de confirmação. Isso significa que a fundamentação não ocorreu como nós imaginávamos com aquela ideia habermasiana, apeliana, né, de racionalidade intersubjetiva, comunicativa. Nada disso está funcionando. E eu não acho que seja uma má notícia. O bom é ser realista. O bom é nos conhecermos. Se nós queremos ajudar a humanidade, nós temos que saber quem é a humanidade. Concordam com isso? Então, ciências comportamentais. O segundo viés que eu menciono vários, eu só vou mencionar alguns. É o viés da falsa coerência. Nós no direito, lembra dos textos magníficos do Dworkin e tal, né? Mas nós no direito temos um apreço enorme pela coerência. Eu acho isso tão bonito e tão naif, gente, tão ingênuo. A coerência é uma construção narrativa. E às vezes a coerência é coerência no erro. A coerência sozinha não quer dizer nada, ela tem que ser coerência mais congruência, mais consistência. Aí começa a ficar uma fundamentação razoável. Só coerência não quer dizer nada. Então veja, Daniel Kahneman também, o viés da falsa coerência, a predisposição de negar a incômoda dúvida e de suprimir artificialmente a ambiguidade não menos incômoda, inventando narrativas coerentes. Coerência frequentemente fictícia. Nós temos que tomar muito cuidado, não só com a coerência, mas com a memória. Existe o fenômeno comprovado cientificamente de falsas memórias. Não é verdade? Todos vocês já ouviram falar disso. Também existe a falsa coerência. E isto é uma tragédia quando o intérprete subestima a coerência em detrimento da consistência intertemporal e da congruência lógica. Terceiro viés que eu vou mencionar apenas para ilustrar é o viés do status quo. Todo ser humano, sem exceção, tem o viés do status quo. E o que é esse viés? Também diagnosticado por Daniel Kahneman e por vários autores em obras notáveis, em achados de campo, a predisposição de manter as escolhas feitas
ainda que disfuncionais, anacrônicas, iníquas e obsoletas. Não foi por acaso que o nosso país demorou tanto tempo para abolir a escravatura. Não é verdade? Viés do status quo. Joaquim Nabuco bradando, etc., viés do status quo. E o pior, não aboliu ainda a escravatura. Viés do status quo. O Congresso não se dignou a comatar essa lacuna, esta omissão aberrantemente inconstitucional. Viés do status quo. O viés do status quo tem impedido que nós façamos algumas transições evidentes, como eu direi na segunda parte. Por exemplo, a transição das energias fósseis, que dominaram todo o século XX, para as energias renováveis, que terão de ser as energias do século XXI. Sob pena de graves riscos para a continuidade da nossa espécie. Apenas isso. E não me refiro às mudanças climáticas, refiro-me ao maior genocídio anual da história humana, que é a poluição. OMS, 7 milhões de mortes ano. É disso que nós estamos falando quando falamos de poluição. Mortes prematuras decretadas pela poluição. O status quo resiste tremendamente. Embora vários países da Europa já tenham decretado, e nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos também fazer isto, o fim do veículo a combustão. As montadoras lá já percebem que isso é um alto negócio. Imagina renovar a frota mundial. Aqui, a turma acha que um pouco de morte prematura até ajuda a melhorar a seguridade previdenciária. Diminui o déficit da Previdência. Isto é o viés do status quo. É típico dos partidários em hermenêutica constitucional do originalismo radical. O senhor Anthony Scalia, por exemplo, era o status quo personificado. E nisso eu não estou sendo cruel nem duro demais, estou simplesmente constatando. São pessoas que têm uma enorme dificuldade de adaptação. O ser humano é capaz de gostar do novo, né? Mas o viés do status quo, quando extremado, quando exacerbado, ele gera um fenômeno chamado neofobia. Quando nós temos que desenvolver um fenômeno diferente, chamado neofilia. E nós, no Brasil, em várias áreas, penso, inclusive na jurisprudência da nossa corte, precisamos criar uma neofilia. Nós temos, para ficar numa área que eu domino bem, que é o direito administrativo, várias orientações jurisprudenciais que precisam ser profundamente revistas. Mas o peso da inércia tem impedido essa revisão crítica. Às vezes começa a acontecer, aí o Supremo anda bem, o STJ trava. Vou dar um exemplo. Responsabilidade do Estado por omissão. O Supremo já está migrando aos pouquinhos, de vez em quando ele tem uma recaída. Vai migrando. Claro que ela é objetiva. A omissão não é mero elemento propiciatório de evento danoso. Claro que todos os estudos avançados mostram que a omissão é causa, ou pode ser causa de evento danoso, salvo as excludentes. Mas a turma insiste na responsabilidade subjetiva. A turma insiste na responsabilidade subjetiva. Por quê? Eu já ouvi de um deles. Porque sempre foi assim. Isso é um argumento filosófico irresistível. Olha, se fosse assim, nós continuaríamos com vários vícios insuportáveis na história humana. Porque sempre foi assim. Esse é só um dos tantos exemplos. Eu tenho uma coleção de 15 mudanças que o Supremo vai ter que fazer nos próximos 20 anos. Mas não é só aqui. Há um livro que eu recomendo a vocês, em toda parte, porque é o viés do status quo. Há um livro que eu recomendo vivamente a vocês, na área de direito constitucional, Erwin Chemerinsky. É um livro chamado The Case
Olha que título. O camarada é dean de uma grande universidade americana de ponta. The Case Against Supreme Court. Caso contra a Suprema Corte. Forte o título. Eles adoram Case Against dos Estados Unidos, né? Mas é que chama atenção mesmo. Ele ele faz uma história, caso Dred Scott e outros, das decisões mais infames da Suprema Corte dos Estados Unidos. E o Bush versus Gore é só uma delas. Isso vale a pena ler esse livro, porque ele consegue, com muita polidez, é um scholar, dizer coisas. Ele diz, olha, eu estudei, eu venho lecionando, diz ele, há mais de 20 anos de direito constitucional, agora eu resolvi dizer a verdade, pura e simplesmente. Quantas palavras ele diz isso? Com outras palavras. Ele diz, eu resolvi dizer como é que as coisas são. Não dá para negar que a Suprema Corte tomou decisões infames com externalidades negativas que duram até hoje. No caso Bush versus Gore, mudou a história dos Estados Unidos, por exemplo. Não é verdade? Se vocês perceberem, a dificuldade que houve da Suprema Corte americana de assimilar o fim da segregação racial é uma coisa chocante. E até o caso Marbury versus Madison, se vocês olharem, não vou chamar isso de caso infame, mas esse também nasce ali o Judicial Review, mas se vocês olharem, o que estava por trás daquele caso não era das coisas mais saudáveis da face da história americana. Então vale a pena estudar isso. Crítica, mas respeitosamente. Eu gosto do estilo do Chemerinsky, eu não gosto de estilos demasiado contundentes. Eu acho que nós temos que respeitar as instituições. Ele é advogado na Suprema Corte, ele respeita a instituição Corte Suprema. Mas não dá para negar, até para que não se repitam as decisões infames da Suprema Corte dos Estados Unidos. É assim que ele chama tais decisões. Esse é um livro precioso, de grande ousadia intelectual e de extrema capacidade de ser respeitoso e crítico ao mesmo tempo. Então, o viés do status quo. Eu penso que o melhor exemplo, eu já dei, é o exemplo da cruel escravatura que o Brasil até hoje não resolveu. Mas eu vou dizer umas coisas mais importantes agora. Nós temos que vencer urgentemente a resistência infundada à inteligência artificial. Mas vencer não quer dizer aderir à inteligência artificial sem inteligência. Nós temos que regular esse assunto, antes que seja tarde. Os robôs já estão nos recomendando conteúdos. E não falo só do Vitor. Há robôs em toda parte. E aqui nós temos que evoluir para temas como, por exemplo, o direito à explicação sobre o conteúdo dos preditores e passos lógicos de uma decisão algorítmica que nos afetar. Tu disse uma coisa muito inovadora, eu sei, mas eu quero dizer que não tem nada de inovação nisso, e nesse ponto não estou sendo disruptivo. Isso está no artigo 20 da Lei de Proteção de Dados de 2018 do Brasil. E 22 do Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. São esses temas que o status quo resiste, mas não tem mais que resistir. Está na hora de pautar isto. Está na hora de pautar a necessária resolução consensual de conflitos como prioridade do país. Já é uma prioridade ética dos advogados, desde 2015. Mas nós temos que trocar o chip adversarial pelo chip consensual e cumprir o dever ético de, antes de ir adiante, antes de partirmos para a jurisdição, seja a jurisdição judicial, seja a jurisdição arbitral, e eu sou árbitro, posso falar, temos de tentar uma solução consensual. O status quo adversarial de jogos de soma zero está destruindo o poder judiciário, a jurisdição e o país. Só isso. Concorda ou não? Há mais de 20 anos, Harvard, na Faculdade de Direito, tem uma escola de negociação. Está na hora de investirmos nisso no Brasil. As coisas, entretanto, estão acontecendo. Eu tenho percorrido o Brasil falando disso
em alguns eventos, inclusive da AGU. E no ano passado, boa notícia, mais de 160 mil conciliações foram feitas pela Advocacia Geral da União. Mas isso é só o início do início do início. Se nós quisermos judiciário com capacidade de fundamentação, com avaliação de impactos que chegue à antessala da tomada da decisão, que é o que eu vou propor na sequência, necessariamente ele tem que ser aliviado de uma carga esdrúxula de trabalho monótono, repetitivo, estafante e eu diria até quase escravo. E precisamos de juízes que tenham tempo para os hard cases. E uma sociedade que tenha talento e habilidade, inclusive nós advogados, para a mesa de negociação, para técnicas de negociação, para o preparo que a negociação proba exige. Então temos que superar o viés do status quo. Quando eu olho para a insolação do Brasil em geral, aqui no Paraná, Paranavaí, por exemplo, né, eu vejo que nós temos um ouro solar. Não é mais ouro petróleo, né? É ouro solar. Mas você sabe qual é a participação da energia solar neste momento? A eólica já decolou nos últimos 7 anos. Mas sabe qual é a participação da solar neste momento? 1, qualquer coisa por cento. Mas em 2030, se nós tivermos juízos e soubermos lidar com esses vieses, sobretudo esse que eu estou mencionando agora, pode chegar a 10% da matriz energética. Mas com 1% já superou a energia nuclear. E aí, com energia distribuída, doutor, nós vamos ter que reformular inteiramente a matriz energética brasileira. E o sistema regulatório de energia do Brasil vai ter que ser reconstruído. Só isso que nossa geração vai ter que fazer. O Brasil não suporta voltar a crescer forte como deveria com um sistema energético em frangalhos. Então, por bem ou por mal, a energia solar virá. Eu espero que por bem, porque eu sou um homem que me considero destinado, chamado a diminuir o sofrimento e não ampliá-lo. Mas o viés do status quo, em toda parte, mostra-se de uma insensibilidade tremenda. É ou não é verdade? Ouvem o som dos violinos enquanto o navio afunda implacável e inexoravelmente. É ou não é verdade? E ainda criticam o violonista. Né? Não está tocando bem esse moço. Próximo viés, viés do enquadramento. Todos nós fazemos isso, framing bias. Viés do enquadramento significa a predisposição de interpretar a dependência do modo pelo qual a questão é enquadrada. Os sofistas já sabiam disso. Um exemplo simples é o médico que diz: se fizeres a cirurgia, 90% de chance de tu ficares perfeito. O mesmo médico, num outro dia, como eu mencionava hoje à tarde, brigou com a mulher, estava irritado, disse para o paciente: se fizeres a cirurgia, 10% de chance de morrer. São duas formas de dizer a mesma coisa, com um enquadramento obviamente distinto e com uma tomada de decisão do paciente muito provavelmente modelada por isso. No direito, os juízes constitucionais deveriam ter tempo para variar os enquadramentos, para avaliar a questão por vários enquadramentos, e não adianta só fazer audiências públicas com centenas de pessoas falando, mas realmente fazer um exercício que só a calma e o tempo proporcionam, de vetar o impulso preliminar e variar os enquadramentos. E por último, a lista minha do artigo é maior, depois vocês podem ler com calma. Eu vou mencionar apenas o viés da preferência pelo presente. Eu penso que, em mais de uma oportunidade, a Suprema Corte dos Estados Unidos pecou porque pensou apenas nos interesses políticos de curto prazo. E isso retirou dela
a força e a credibilidade de uma instituição de Estado. Espera-se que uma instituição de Estado não sucumba ao fenômeno ocular chamado miopia temporal. Não conseguir enxergar ao longo prazo. Isso é um problema sério na tomada de decisão. É ou não é verdade? Miopia temporal. O compromisso que nós temos de ter na interpretação constitucional é com a defesa da Constituição intertemporalmente. Para além desses seus 30 anos. Para gerações presentes e futuras, como que é o 225. A política miúda do curto prazo não pode ser aceita pelo processo de veto hermenêutico exercido pela racionalidade de uma fundamentação intertemporal bem feita, consistente intertemporalmente. Olha a gravidade que eu estou dizendo. Para lidar com esses vieses, há dois grandes caminhos. O primeiro, eu já tive a ocasião aqui de insinuar. Vamos fazer uma avaliação de impactos. Isso existe na regulação, por exemplo, a avaliação de impactos regulatórios. Não é equação de custo-benefício. Há um livro de 2018 do Cassans que tem que estar propondo The Cost Benefit Resolution. Não é isto. Não é uma mera abordagem econômica de custo-benefício. É algo mais sério. É a avaliação de sustentabilidade, de impactos das políticas públicas e das decisões constitucionais. Como é que se faz isso? Antes de falar da Constituição, eu integrei uma comissão de juristas. Recentemente entregamos 9 anteprojetos por designação do presidente da Câmara de Deputados. E um desses projetos é sobre a administração pública digital. Avaliação continuada de políticas públicas por meio de aplicativos. Eu penso que isso está totalmente em sintonia com uma ideia de compatibilizar a democracia representativa com direta e de reinventar a democracia. E de não cometer o erro de fazer plebiscito. Estou vindo de Londres agora, gente. Sem alguns cuidados, né? É muito mais importante fazer a avaliação continuada e ir corrigindo o processo. E não dar nota para pessoas, mas para políticas. Tudo isso está lá. Mas há um outro anteprojeto em que está, em relação ao artigo 50 da Lei de Processo Administrativo, é a seguinte proposta. A decisão administrativa que causa repercussão sistêmica, ela não apenas tem que ser explícita, clara e congruente, em linha com o 93 da Constituição Federal, significa dizer que toda aquela decisão que é baseada com a simples alegação de interesse público é nula, que toda a decisão que invoca apenas um artigo da lei tal é nula, significa dizer que uma decisão que diz revogo por conveniência e oportunidade, só isso, é nula, é ou não é? Tudo isso é nulo. Mas não é suficiente, infelizmente, pela cultura brasileira, dizer que a motivação tem... É verdade que o Supremo e o STJ já extraíram algumas consequências, sobretudo o STJ, mas ainda é muito pouco. É ou não é verdade? Quem conhece a vida real sabe que o irracionalismo decisório continua soltinho. Mas já foi um progresso dizer que tem que ser explícita, clara e congruente. Já é um progresso. Mas nós estamos dizendo uma coisa mais avançada. Elas têm de estar acompanhadas de avaliação de impactos, de custos e benefícios, não apenas econômicos, sociais, ambientais e econômicos, e avaliação de custos e benefícios diretos e indiretos. As externalidades têm que ser sopesadas, pelo menos para os casos de repercussão sistêmica. Muda completamente o modo de sindicar a decisão. E atenção, lembram? Vai aumentar o poder de veto sobre decisões arbitrárias, seja pelos controles interno e externo, social e jurisdicional, seja pelo próprio tomador de decisão. Mas não só isto. Eu defendo que deva haver avaliação de impacto legislativo nesses moldes, com um checklist legislativo. O senhor diria, mas isto é devaneio. Não. Isso já é feito no Canadá. E vocês podem baixar um belo livro do Senado, recentíssimo, chamado Avaliação de Impactos Legislativos.
Aliás, uma das autoras é uma consultora aqui do Paraná, a professora Karen. É uma das boas autoras deste livro. E mostra como funciona no Reino Unido, etc. E pasmem vocês, um PL do Senado, muito bom, nem sei se eu devo falar baixinho, foi aprovado já com isto. Agora está na Câmara. Daqui a pouco isso passa. Já pensou, doutor Luiz? É uma mudança tremenda do direito brasileiro. Mas isto não é suficiente. Necessário e suficiente é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, passe a tomar decisões, não fazendo análise de custo-benefício, the cost-benefit revolution do Cass Sunstein. Não. Isso é pouco, porque é uma avaliação mais quantitativa. Fazendo a avaliação de sustentabilidade dos impactos, nos moldes que eu acabei de referir, das suas grandes e magnas decisões. Isto será uma mudança cultural impressionante. Uma corte, às vezes, quer atender um grupo específico, para não chamar de especial da sociedade, e atende, em detrimento do todo, porque não sabe calcular adequadamente as externalidades negativas daquela sua decisão. E isto, por muito tempo, foi visto como coisa para os economistas, que se apropriaram da análise de custo-benefício. E nós, juristas, o economista tem muita fórmula, é melhor não. É verdade ou não é? Nós abdicamos erradamente de uma postura de fundamentação, aí sim, capaz de adentrar na antessala da tomada da decisão. Só para citar um exemplo, voltando para o direito administrativo, se nós quisermos saber o que é um propósito legítimo na tomada de decisão, só com a avaliação de impactos. E com isso eu estou dizendo uma coisa gravíssima. O princípio da proporcionalidade está mal no Brasil e no mundo. Muitas vozes já se levantaram criticamente. Mark Eliot, no Reino Unido, Barak, tantos autores estão se levantando. Aqueles 3 critérios clássicos que nós utilizamos, lembram? Adequação, necessidade, proporcionalidade estrito sensu, ok? Como diria um amigo meu. As pessoas fazem com isto o que bem entendem. No mundo inteiro, eu tenho visto decisões aberrantes que passam por esses 3 critérios. E eu vou dar um exemplo, como velho professor que sou, para vocês guardarem o que eu quero dizer de forma clara, cristalina e definitiva. O estádio Mané Garrincha não tem culpa nenhuma disso. Em Brasília, ele passou por vários crivos. Adequação, necessidade, proporcionalidade. Só que faltou o crivo que eu estou propondo num artigo recente, vocês podem ver depois, sobre sustentabilidade e proporcionalidade, um 4º critério. Vários autores estão propondo o 4º e tem gente propondo um 5º critério para melhorar esse subjetivismo, não, esse irracionalismo que se usa a proporcionalidade, que é um nome muito bonito e faz o que bem entende na hora de fundamentar. Isso é proporcional, coisa nenhuma. Se nós perguntarmos antes de adequação, necessidade, proporcionalidade, estrito sensu, eu acho que haverá consenso aqui. Vamos testar? Não passa o Mané Garrincha, o estádio, pelo critério de propósito legítimo. Passa ou não? Não passa pela avaliação de sustentabilidade dos seus impactos. Não passa. Está aí, ó. E eu me lembro que eu disse isso quando se cogitou de fazer. E à época um querido amigo, ministro do TCU, me ouviu num evento e disse, pois é, mas isso nós não temos condições, isso é uma matéria de discricionariedade. Eu disse para ele, não me diz isso, usa outro argumento. Esse não, porque tu elogiaste o meu livro diz exatamente o contrário disso. Não é? O meu livro diz que a discricionariedade está vinculada aos princípios. E este caso concreto aqui, disse para ele, é a prova cabal de ilegitimidade de propósito.
Boa notícia, as pessoas mudam, as pessoas evoluem, Lava Jatos depois. Ele me disse, e disse publicamente, que reconhece que aquele estádio deveria ter sido vetado. Boa notícia. Não, as pessoas têm direito de evoluir. Direito, e aliás a minha grande esperança é que todos façam isso. E eu também. Para encerrar então, gostaram dessa proposta de avaliação de impactos? Tudo por quê? Pela premissa de que nós temos que chegar um pouco mais próximos, irmos mais perto do contexto da eleição das premissas. Lá na fase interna da tomada da decisão. Lembra do Benjamin Libet? Lá na fase interna. Nós estamos chegando tarde na fundamentação. E aí se exige no 489, por exemplo, do CPC, uma série de critérios, muitos dos quais não atendíveis, não é? Ou atendíveis para enganar alguém, não é? Porque vai só dar mais trabalho para a assessoria fazer a fundamentação ex post. É isso. A decisão já estava tomada, está incomodando, não é? Isso não está dando certo. Nós temos de fazer autocrítica científica. Isso não está dando certo, mas existem remédios. Os economistas já perceberam alguns desses remédios. E nós podemos adentrar um pouco mais na capacidade de vetar uma obra absolutamente ilegítima. E não só obra, leis completamente ilegítimas. A primeira pergunta sobre uma lei, se ela é proporcional, não é se ela é adequada, se ela é necessária, se ela é proporcional ao estrito senso. Não! A primeira pergunta, ela tem legitimidade de propósito constitucional? Ela está de acordo com os objetivos fundamentais da Carta? Não está, para por aí. Não perde mais tempo. Concordo com essa proposta? Então, fim do primeiro bloco. Segundo bloco, sustentabilidade. Agora são só mais 2 horas. E a terceira parte é para dizer que não deu tempo de falar sobre aquele assunto. Perceberam o truque? Isso que eu falei 4 horas hoje à tarde. Imagina como é que eu sou normalmente, hein? Agora, falando sério, vamos lá. Sustentabilidade. Eu quero falar sobre esse princípio constitucional. A nossa Suprema Corte já extraiu algumas consequências da vedação de crueldade contra animais, por exemplo. Mas ainda falta muito. Por exemplo, no controle, na sindicabilidade de políticas públicas. Isso não tem nada a ver com ativismo, gente. É levar a sério o discurso constitucional. Políticas públicas não são programas governamentais. Eu sei que vocês aprenderam que são. Não são. Eu não estou dizendo isso para criticar ninguém, tá certo? Não são. A vida real não são. Políticas públicas são prioridades constitucionais. O governo é só um dos atores sociais. É ou não é, doutor Morgana? É só um dos atores sociais. O judiciário também, sim, tem corresponsabilidade por políticas públicas. O parlamento tem, a sociedade tem. Nós somos co-legisladores da política pública. Quem diz isso atualmente, por incrível que pareça, senhoras e senhores, é a OCDE. Porque aí, quando se fala OCDE, são os países ricos, todo mundo concorda. O argumento não é de autoridade, é de riqueza. A OCDE tem um documento notável, pequeno, vocês podem baixar, chamado Revisitando o Governo Digital do Brasil. E diz algumas coisas assim, bastante fortes. Primeiro, essa história de governo analógico já era. Esqueçam. Nosso governo é analógico. É um analógico com um pouco de tuitada, assim. Que é muito bom para quem especula no câmbio, mas não é bom para o Brasil. Tá? Tem que acalmar essa coisa. 2, eu não estou fazendo nenhum comentário contra A ou B, eu estou falando uma observação científica. Eu sou um cientista. Cientista do direito, cientista comportamental. É ou não é verdade? Segundo, a OCDE diz, governo eletrônico, desculpe se alguém vai ficar chocado, mas agora, já era. O pessoal nem aceitou o processo eletrônico, a OCDE já veio dizer que já é. E ela tem razão. Bem baixinho. Aliás, muitas das coisas que as pessoas chamam de processo eletrônico já é digital, mas elas não sabem. Isso é uma questãozinha conceitual. O governo tem que ser digital. É isso mesmo, está certo. Mas a parte mais importante não é esta. E no governo digital, o governo como plataforma, esse é um conceito-chave, você já conhece, o governo como plataforma, que é o que eu defendo nesse projeto de administração pública digital. Nesse modelo,
o usuário é formulador de políticas públicas. Eu acho isso fantástico. Porque aqui nós temos uma coisa esquizofrênica, né? Por exemplo, todas as leis, as 11 leis de agências reguladoras federais, todas têm essa monstruosidade, que é a seguinte. E pior que eu tenho que explicar para meus alunos e dizer, olha, o gabarito legal é este. A realidade constitucional não é esta, a vida não funciona assim, mas vocês têm que saber como é que funcionam os sistemas textuais. Uma certa relevância para a alteridade textual é importante, né? Que alguns testes que é por aí medem o conhecimento de realidade textual. Então tá bem. Passou o teste, agora pode refletir mais. Notem o seguinte, as agências reguladoras dizem todas as leis, elas não formulam, elas implementam políticas públicas. Gente, tá bom, esse corte é de uma arbitrariedade absoluta. E, mais do que isso, não tem nenhum lastro empírico. Ela é coformuladora, sim, ela tem que acompanhar desde o início, e tem que ser independente, crítica desde o início, e de Estado desde o início. Ou então ela não serve para nada. Aí finge que está implementando e formula mal. Tá? Nós temos que... Está na hora, vocês concordam comigo? O Estado democrático tem que parar de fingir e auto-enganar e começar a assumir as premissas corretas. Aí dá para corrigir o país em 20, 30 anos, nós arrumamos isso aqui. A Suécia, no século XIX, era tão ou mais carcomida do que o Brasil, em todos os sentidos, inclusive em matéria de probidade. E virou, levou uns 25 anos. Um amigo meu disse que por causa do inverno. Não. Aí eu dou o exemplo da Austrália. Aí vai, ele inventa uma outra desculpa qualquer, diz, não, isso não é possível. Então, o Brasil não tem razão para ficar no século XIX. Concordo com isso? Muito bem. Eu também acho que nós não temos razão para ficar no século XIX. Então nós somos coformuladores de políticas públicas. Sendo assim, a sustentabilidade enfecha um plexo de políticas públicas que são prioridades constitucionais cogentes. E o princípio constitucional está lá desde 88, influenciado pelo relatório Brundtland, que é de 1987. Que é um bom relatório. Lembra do relatório Brundtland? Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de satisfazer as necessidades das gerações presentes sem impedir que as gerações futuras satisfaçam suas próprias necessidades. Amartya Sen, eu no meu livro Sustentabilidade e Direito ao Futuro, 4ª edição 2019, daqui a pouco vai estar na nossa biblioteca, eu espero, vamos providenciar. Se vocês não providenciar, eu vou providenciar, não é? Porque eu faço, senão fica meio assim. Gostaria muito que lessem. E nesse trabalho eu digo que, e a Amartya Sen também diz, satisfação de necessidade é muito pouco, porque o ser humano é mais do que isso. O ser humano trabalha com bem-estar e não só com satisfação de necessidades materiais. Então, digo eu, é aquele desenvolvimento capaz de proporcionar bem-estar para as gerações presentes e para as gerações futuras, sem contraposição, reconhecendo já a titularidade dos direitos fundamentais das gerações futuras. Há 5 dimensões desse princípio da sustentabilidade. A primeira, a dimensão propriamente ambiental, e falava há pouco dessa poluição genocida. Eu penso que cada vez mais nós temos que exercitar perante o Poder Judiciário, por exemplo, o direito ao ar limpo. São milhares de pessoas que estão sendo mortas prematuramente em cidades como, por exemplo, São Paulo, por falta de ar limpo. Não é pouca coisa o que nós estamos dizendo. E há já decisões, eu gostaria muito que houvesse uma decisão constitucional a respeito disso. Embora eu já tenha dito para vocês que eu já festejei algumas incursões da nossa Suprema Corte, mas ainda falta muito. O direito fundamental ao ar limpo. O Partido Único da China não reprime protestos contra a poluição, porque ele sabe que a única coisa que realmente pode derrubá-lo é isso. Eu dizia hoje à tarde, as pessoas têm esse estranho hábito de quererem respirar a qualquer preço. Isso é irresistível, essa mania nossa de respirar. E em Pequim, em alguns dias, não pode sair de casa, e um dos utensílios mais charmosos das moças e dos moços lá de Pequim é uma máscara. Direito ao ar limpo.
direito à água limpa, direito à prevenção e à precaução. 5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco. Na cidade de Congonhas, Minas Gerais, 53 mil pessoas estão neste momento debaixo de uma barragem que pode romper, teoricamente, a qualquer momento. Eu pergunto, será que aqui há alguma questão constitucional? Será que a reserva do possível nos fez tão pusilânimes de não ver que nós temos o dever de interromper esse nexo causal de evento danoso, certo, especial? O que vocês acham? Então é a releitura da Constituição à luz da sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental. Há uma sustentabilidade econômica. A economia do século XXI é a economia intangível e das energias renováveis. Fim do veículo a combustão. França, Reino Unido, vários países da Europa já decretaram. Tem prazo para acabar. E o Brasil? Nós temos toda uma política de transportes completamente distorcida que vai ter que ser equacionada. Eu diria que ela é inconstitucional. Terceiro ponto, sustentabilidade social. Se vocês olharem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, todos, sem exceção, estão na Constituição brasileira, desde 88. Um deles, igualdade de gênero. Outro deles, educação de qualidade. Outro deles, o oitavo, sobre o qual falamos hoje à tarde, o trabalho decente. Outro deles, o 16, sociedade pacífica. Está tudo na Constituição brasileira. Aliás, o Brasil não tem que se intrometer em guerra nenhuma. Isso é inconstitucional, da maneira como alguns temerariamente cogitam de falar disso. Causam um distúrbio desnecessário. Não é essa a nossa vocação. Nossa vocação é uma sociedade pacífica. Onde é que está disso? No artigo 3º da Constituição, no artigo 4º da Constituição. É ou não é verdade? E no ODS 8º. Então, a sustentabilidade social. Sustentabilidade jurídico-política, eu disse há pouco. É inconstitucional toda e qualquer contratação pública que não incorporar critérios de sustentabilidade. O TCU já avançou nesse sentido, mas é preciso que o judiciário como um todo perceba que o controle de constitucionalidade dos contratos públicos envolve, por exemplo, o exame da precificação do que é realmente proposta mais vantajosa. O menor preço, às vezes, é o preço mais insustentável. Está na hora de barrar isso, de vetar esse tipo de conduta absolutamente litigante com 225 da Constituição brasileira desde 88, por influência do relatório Brum. Financiamento público e privado. Já reconhece o Banco Central desde 2014, mas é preciso cobrar isto, sindicar isto, inclusive jurisdicionalmente. Em todo empréstimo no Brasil, se deve perguntar: há responsabilidade socioambiental? Os bancos não estão livres para não fazer isto. Eles têm responsabilidade. Eles são indutores também. A sociedade também tem que ser chamada a induzir comportamentos sustentáveis. Além dessa dimensão jurídico-política, eu me encaminho para a última. A sustentabilidade tem uma dimensão ética. Nós temos de ir além do antropocentrismo estrito. Não se trata de negar a dignidade humana, muito pelo contrário, de perceber que a verdadeira dignidade humana consiste em ser natureza, em ser natural. Nós não podemos mais negar o valor intrínseco dos outros seres, para além da disputa sobre se são ou não são sujeitos de direitos. A crueldade está proibida na Constituição brasileira também em relação aos animais, desde 88. É ou não é verdade? Mas tem algo mais grave do que isto. Essa visão não ecossistêmica do ser humano, contrapondo sujeito e objeto, sujeito, objeto, natureza, é também nas relações humanas normalmente uma relação desse tipo. Uma relação reificadora do outro ser humano.
Nós temos de erradicar da cultura brasileira esta relação escravocrata, senhorial, coisificadora, mutiladora, reducionista e, numa palavra, inconstitucional. Isso é sustentabilidade em termos éticos. É equidade intergeracional. É proibição da crueldade em sentido amplo. E para encerrar, eu gostaria apenas de propor que todos tenhamos a mente aberta para essa hermenêutica baseada em ciência. Essa é a terceira e última parte. Tenhamos aberto a mente para as inovações disruptivas, para além das incrementais. O Uber não é uma inovação disruptiva, é incremental. Isso dito por Clayton Christensen, que cunhou a expressão inovação disruptiva. O streaming é. Toda a legislação de telecomunicações vai ter que ser reformulada. O regime de concessões vai acabar. Hoje só ficou para a telefonia fixa. Mas é preciso fazer essa transição com muito cuidado, com extremo cuidado humano, com extremo cuidado com os princípios fundamentais de verdade, encarnados, concretos, com compaixão. Justiça sem compaixão não é justiça. Não é preciso fazer reforma qualquer que seja ela com crueldade, com confisco, introduzindo um tributo e esquecendo do sistema tributário que precisaria ser revisado como um todo. Mexendo num benefício de prestação continuada de uma forma totalmente sem sentido, por exemplo, né? Não precisa fazer reforma assim, não deve ser reforma assim. Isso não passa por uma boa avaliação de impacto, de sustentabilidade. Então, as transformações, eu sou adepto da reforma, porque eu sou adepto da neofilia, lembram? Mas a reforma tem que ser para melhor. O novo tem que vir não para provocar a degradação, mas a promoção e a sustentabilidade multidimensional. Eu quero crer que, quem sabe, as cortes do mundo percebam, número um, que os atores das políticas públicas, em última instância, têm que ser todos nós. Todos nós somos atores das políticas públicas. Nós não devemos sobrecarregar o governo, nós não devemos sobrecarregar o judiciário, nós não devemos sobrecarregar o legislativo, não devemos sobrecarregar as agências reguladoras. Nós temos de começar a fazer cada vez mais avaliação continuada de políticas públicas e reinventar a democracia. Eu penso que o Estado constitucional brasileiro vai ter que ser no mundo, porque a crise é geral, mas no Brasil, de modo muito especial, já demonstramos resiliência suficiente para isto, reinventado, ressignificado. E posto esse sistema todo a serviço dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Todos eles são objetivos fundamentais da Constituição brasileira. Se vocês me perguntarem, com estas instituições que nós temos hoje, isto é possível? Eu vou responder, isto é necessário. Isto é necessário. Isto é fácil? Não. Não, porque existem os vieses. Mas nós podemos deliberadamente trocar os vieses, trocar as predisposições e aceitarmos com novas premissas a reinvenção do Estado constitucional. O Estado constitucional somos nós. A Constituição somos nós. Nós que interpretamos. Aquela frase, a Constituição é aquilo que os juízes dizem que ela é, está errada, porque ela não é suficientemente realista. A verdadeira frase é esta: a Constituição é aquilo que nós, sociedade civil, dissermos que é. Muito obrigado.